Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo esse vídeo nosso. É mais um podcast aqui da Teoria ao Hábito. E hoje nós estamos com um convidado muito incrível, muito especial, que eu sou muito fã, que é o Thiago Rodrigues. Thiago para os íntimos. Titi, dentro de casa, provavelmente. É, E aqui é o seguinte, além da gente não ter uma pauta escrita, né, ser surpresa, pego todo mundo no susto, eu também não conto muito da pessoa, não. Então a gente começa sempre perguntando assim, como é que foi sua história de vida? Conta pra gente assim, do 1 aos 7 anos, como é que era a sua infância, pra gente poder, assim, quem tá assistindo ali vai começar a desenhar Aham, um Thiago a partir das suas próprias lentes. maravilha. Bom, prazerzão estar aqui com você, ao vivo, Nossa, né? prazer todo meu. A gente vem trocando figurinha aí há tanto tempo, né? Então, Começamos ao vivo, depois veio essa revolução aí, né? E agora estamos aqui de novo. É os ciclos da vida, né? Bom, eu nasci em Brasília, tive uma infância muito generosa, né? Principalmente em termos de natureza, né? Isso provavelmente me influenciou bastante. Eu morava numa região que, enfim, um encontro, acho que você conhece bem ali, né? Um encontro de jardim botânico com aeronáutica, fazenda do AMB, IBGE, né? perfeito. E é um lugar que eu explorei, assim, infância, adolescência, né? Delícia. Razoavelmente, né? Cerrado bruto, Exatamente, cerrado né? raiz. Ali eu criei gosto, É. aquela coisa, né? Pedalava muito lá e tudo, né? E, enfim, vivia nesse tipo de ambiente, né? Sempre fui muito roeiro, né? Uma coisa que tá diferente hoje em dia, né? Mas sempre fui muito roeiro. E isso provavelmente teve uma influência muito forte, né? Tanto é que eu tenho, inclusive, um irmão de seiva. Hum, Eu tenho um angico plantado no quintal que a gente tem a mesma idade. olha, Na verdade, ele foi plantado e eu cheguei lá 2 meses depois. entendi. Tá cheio de saúde, tá melhor do que eu, inclusive. E tá lá, Tá inteirão. lá, tá lá, tá firme e forte. Ó, mas Né? ele é sobrevivente, esse é resiliente. Esse é. Tá lá, ele já viu vários coleguinhas em volta, né? A gente tinha um barba-timão no quintal também que não tá mais lá. Enfim, umas outras aves que não aguentaram, mas ele tá lá, firme e forte. Ah, que bacana. Enfim, isso foi a minha primeira infância, adolescência, foi bem nesse sentido, assim, sabe? Dessa relação serratense, diria assim. Né? Ó, e aí, quando você foi escolher o que você ia entregar para o mundo através do seu servir, você escolheu. Exatamente. Na verdade, eu escolhi um caminho. O primeiro caminho foi meio torto, Ah, né? Foi curioso. Eu fui fazer história. olha, Entrei para história aqui na Universidade de Brasília, um dos meus lugares preferidos, inclusive, na vida. E é engraçado que eu fiz 2 semestres de história e eu cheguei a uma conclusão assim, gente, não quero isso para mim não, vou virar acadêmico. Aí larguei, e aí eu tinha muitos amigos que, enfim, viveram essa mesma vida do cerrado, fazer trilha, andar de bicicleta, cachoeira, não sei o quê. E muitos fazendo biologia, né? Eu tinha tentado biologia, inclusive. E um grande amigo fazendo engenharia florestal. Aí ele me falou do curso, né? Eu falei, opa, me parece uma coisa assim, né? Prática, né? E mexe com natureza e tal. Eu vou seguir, né? E aí entrei para engenharia florestal. E lá criei gosto pela pesquisa. por isso que a gente riu. Paguei a língua, né? É isso, Paguei a língua. vai ser acadêmico. Exatamente, virei um acadêmico. Não de fato, né? Mas de coração. Assim. Não estou dentro da academia, mas a vida inteira Mas eu trabalhando com acho que pesquisa. pratica academia diariamente na sua vida, né? Ah, sim, sim, sim. É. Sim. Hoje eu A gente trabalho no vai Instituto de chegar lá, vocês vão pesquisa e entender. tudo. Né? Então, pesquisa é minha atividade. Né? Aí, lógico, tem as pesquisas aplicadas, pesquisas mais básicas, enfim. Mas, enfim, foi esse o caminho Bom, até aqui. joia. E aí, assim, que eu conheço aqui em Brasília, você foi
um dos primeiros estudiosos a se aprofundar nessas questões de gases de efeito estufa. Do meu conhecimento, tá, gente? Não estou falando que é, não. Mas foi por isso que a gente se conectou tanto, né? Para entender que você já tinha uma bagagem que já vinha. Eu falo que são aqueles neandertais, né? Que já falavam sobre isso quando ninguém estava nem pensando que isso daí poderia ser um problema um dia, né? Era o negacionista, né? Sim. Ou então, né, o que estava plantando tempestade em copo d'água. E como é que você foi começar essa jornada aí desses processos, de entender como é que estavam essas trocas de gases, como é que isso estava acontecendo no planeta? Então, quando comecei a trabalhar, a estudar engenharia florestal, eu já me apeguei à pesquisa, assim, já no começo, né, já comecei a fazer iniciação científica e tal. E, assim, Brasília tem umas circunstâncias muito interessantes, né? A gente tem um laboratório de produtos florestais que fica aqui pertinho da Universidade de Brasília, e é uma casa que fez 50 anos recentemente, né, que, enfim, tem um know-how, né, uma bagagem muito grande, né, na área de energia, na área de anatomia da madeira, química e tal. E lá eu me envolvi com a parte de energia, né? E desde sempre, né, hoje ainda bastante, mas desde sempre tinha esse entendimento de que os biocombustíveis, né, combustíveis de madeira, etanol, biodiesel, né, eles são o tal do carbono neutro. Né? Por quê? Porque vieram das plantas, que absorveram o CO2 da atmosfera e tal. E eu comecei a trabalhar nessa perspectiva, né, das tecnologias para a obtenção de combustíveis mais homogêneos, mais eficientes, a partir de madeira. Aí, Gente, principalmente esse na homem tá parte de valendo resíduos. ouro hoje. Depois da COP, segura. Olha só, eu nem sabia dessa história, gente, é verdade isso. Não, costumo dizer que eu fiz a cadeia da pirólise todinha, porque o meu TCC foi com carvão, a partir de resíduo de poda de Brasília. E aí no mestrado eu trabalhei com torrefação, que é uma outra etapa da pirólise, né? Uma temperatura um pouco mais alta que mais alta não, desculpa. Ela é mais baixa do que a carbonização, só que é um processo mais rápido. E aí, no doutorado, eu fui trabalhar com pirólise rápida, que é, na verdade, a obtenção de líquido a partir de combustível sólido. Né? Você tem um processo que você tem controle de temperatura e de oxigênio, entrada de oxigênio, e nisso você faz uma degradação, né? Então você elimina o que você não quer e concentra o que você quer, que é carbono. Né? E aí o tal do carbono neutro, que estava lá na atmosfera e se incorporou na matéria. Né? E aí nesse processo da pirólise rápida, eu encontrei, né, por caminhos, acho que naturais, você tem que fazer as disciplinas, né? Fui fazer uma disciplina chamada Energia e Meio Ambiente, né? Que era uma disciplina que ia me complementar bastante. E encontrei meu grande orientador, meu grande guru, que é o professor Armando Caldeira Pires, né? Que está aposentado agora, mas ele é professor de engenharia mecânica. E lá, nessa disciplina, ele dava 1 ou 2 aulas sobre avaliação de ciclo de vida, né? Que é uma ferramenta, né? Mas ali, aí despertou, né? Opa! Opa, eu já não gosto de pesquisar, agora que eu vou pesquisar de verdade. Exatamente. E ali eu percebi que você tem se abre o leque, né? Não só da perspectiva do carbono, mas para tudo que há de potenciais impactos ambientais. Né? Porque o chamar carbono neutro é muito arriscado, né? Para qualquer processo, né? Você garantir que aquele carbono é neutro. Inclusive saiu recentemente, né, ou está para sair, né, uma das diretivas aí da União Europeia que vai proibir que se use o termo, né, carbono neutro. Perfeito. Você só usa aquilo se você tiver uma métrica por trás, provavelmente um estudo de avaliação do ciclo de vida e tal. Enfim, aí eu descobri essa ferramenta e ela entrou como um suporte, né? Eu vou fazer uma pesquisa que era dedicada a aproveitamento de serragem para a produção do tal do bioóleo, mas eu quero saber, de fato, se a produção desse bioóleo vai melhorar a questão das mudanças climáticas, né? Ou seja, eu vou, de fato, deixar de emitir carbono, mas também verificar outros impactos ambientais. E aí tem toxicidade humana, eutrofização, né?
acidificação, enxurrar ácido, enfim. E é isso, né? A perspectiva de ciclo de vida, que é uma perspectiva sistêmica, né, holística, ela, por princípio, ela abre esse leque. Então você começa a enxergar as coisas de maneira muito mais amplificada, Perfeito. né? Considerando outros problemas. Ou seja, na verdade, a CV, eu vou te pedir para você depois descrever isso com mais profundidade, ela é o maior mecanismo contra o greenwashing que se pode ter. Sim. Né? Sim. Porque vocês vão perceber isso, porque aí não é um recorte, né? É um todo, é uma visão sistêmica, né? Exato. Então, você vai entendendo os prós e os contras. Eu acho que é extremamente complexo achar que tudo é positivo, até porque a natureza da natureza é ter polaridade, para ela se neutralizar, né? Uhum. Então, é muito difícil que seja uma coisa 100% benéfica e que não tenha algum tipo de parâmetro negativo dentro dos processos. Mas vamos falar então um pouco da CV. Uhum. Né? Então explica para o público, eu falo muito assim, de quinta a oitava série, como se fosse para os seus filhos, o que é análise de ciclo de vida. Tá. Bom, já começa com a correção. Avaliação do ciclo Avaliação, de vida. pronto. Não quer dizer que está errado, é a minha preferência. Na verdade, eu acho que a análise é o resultado, né? Assim, não é a prática. O análise, ele a palavra, né, o LISE, né, é quebra, né, segmentação, e o avaliação não, a gente quer o ciclo de vida, né, a perspectiva de ciclo de vida, a gente quer perceber as inter-relações entre as partes do todo. Perfeito. E não analisar as partes em separado. Perfeito, né? perfeito. Por isso, assim, mas... não, enfim, é isso. É conversa pro bar. Quando a gente estava falando de plantio de árvores, né? E aí você fala assim, não, quando faz o berço, né? Não é a cova. Acabou, a cova é para quem morre, o berço é para quem nasce. Então, você está plantando uma árvore que vai nascer, não faz o menor sentido chamar de cova. E, gente, é 100% desse jeito. O Thiago está sempre me corrigindo e eu estou sempre recebendo todas as correções com muita gratidão, inclusive. Aprendendo. Mas, enfim, a avaliação do ciclo de vida, ela é uma técnica, né? uma técnica, uma ferramenta normalizada, né? Pela ISO 14040, 44, e ela se consolidou enquanto método reconhecido internacionalmente a partir do momento da normalização, né, via ISO. E o que ela pretende? Ela pretende trazer o perfil ambiental, né, o desempenho ambiental de um produto, de um processo, hoje em dia, inclusive, de uma organização, a perspectiva social também, né, a CV ela abriu bastante, né, nos últimos tempos. Trazer esse perfil de um produto a partir do levantamento de tudo que entra e tudo que sai, né, para a obtenção desse produto. Então você tem lá uma caneta Bic, né? Caneta Bic você desconstrói ela, né? Plástico, é tinta, é metal, enfim, borracha, sei lá. Tudo que tem ali tem uma cadeia de processos, né, a montante, que demandaram energia, consumiram água, emitiram carbono para a atmosfera, né, enfim, emitir algum metal pesado. E isso a gente tem como quantificar esses consumos, essas emissões para uma caneta. E depois essa caneta sendo de fato um produto, né? A CV ela tem uma coisa importante que ela é orientada a uma avaliação do exercício da função. Né? O que isso quer dizer? A caneta por si só, ela, né, tem sua carga ambiental e tal, mas o exercício da função, escrever palavras, né, o que isso traz de impacto? E aí se atribui uma forma de medir esses impactos, né, montante e também, né, fim de vida, né, quando ela deixa de ser utilizada, o que vai acontecer com ela? Vai para reciclagem, vai virar... Exato. Né? Caminhos 1000 possíveis, e esses caminhos a gente consegue, inclusive, avaliar também. Virar uma escultura. Exato. Um lustre. Exato. Né? Enfim. Uma zarabatana para você conseguir papel no coleguinha. Um lustre de fibra ótica. Muito bom. E você sabe que só pegando um gancho, que aí fica muito claro, que é um dos desafios do nosso público que assiste a gente,
a avaliação do ciclo de vida, ela mostra por que a cadeia de valor está tão em destaque em 2024, né? O GHG Protocolo foi para o escopo 3, que está diretamente conectado com a cadeia de suprimentos, né, e de fornecedores. Então, agora acho que deu para clarear muito bem agora por que isso daí está sendo trazido, né? Justamente porque na avaliação do ciclo de vida, se você não tiver essa história por trás, né, dos suprimentos, da matéria-prima, de como é que ela veio, como é que ela foi extraída, etc., você não consegue fazer essa avaliação, né? Enfim, outros 2 pontos muito importantes da CV, na verdade, vou concentrar em um. Trazer os trade-offs, evidenciar os trade-offs, né? Aquela coisa do cobertor curto, né? Tipo, eu vou resolver um problema, vou resolver o problema do aquecimento global. Muito bem. Você puxa o cobertor e aí você revela um outro problema, né? Toxicidade, por exemplo, né? Uma acidificação, depressão de recursos e tal. Então, ela tem essa capacidade de evidenciar aquilo que as boas soluções, às vezes, negligenciam, porque, a princípio, não teriam uma visão sistêmica, né? Normalmente, você parte do princípio assim, olha, já fiz alguns estudos nesse sentido, né? As pessoas queriam testar porque queriam que o produto delas era carbono neutro. Tá? E até pela perspectiva do carbono, um trade-off apareceu e mostrou que não. Né? Ou a gente percebeu que, não, tudo bem, a questão de carbono se resolveu, agora você trouxe um outro problema que não existia. Né? O simples fato de você implementar essa solução está resolvendo um problema que você queria e trazendo outro. E aí, esse é um passo que a CV, ela, por recomendação da norma, inclusive, ela para e ela chama de opcional, que é você, a partir dos resultados da avaliação de ciclo de vida, determinar o que é pior, o que é melhor. Perfeito. Que isso daí você entra no juízo de valor muito subjetivo, né, que às vezes você não tem as boas métricas para testar, né, o que é pior, aquecimento global ou escassez hídrica? Né? Não sei. Pergunta para quem está com sede, né? Não, e aí entender também assim, como é que o aquecimento global impacta na escassez hídrica, né? Isso, porque isso, tá gente. Tudo conectado. Nós somos sistêmicos, né? Então, isso daí é importante as pessoas começarem realmente a incorporar isso, porque a Revolução Industrial trouxe um processo muito linear, né? Sim. Né? E muito comando e controle, muito recurso e recompensa. Então, a gente não tem não tinha visão do que estava acontecendo em volta. Não tinha. Né? E é por isso que eu falo que eu acho que é uma ferramenta poderosíssima para o efeito de não greenwashing, que também foi uma coisa muito falada esse ano já, com muitos relatórios de sustentabilidade sendo refogados pelo Conselho, pela falta de dados consistentes, transparência e etc. Né? E nas nossas conversas, Thiago, eu sempre falo muito porque a gente questiona também alguns processos de reciclagem, que será que isso daí é benéfico mesmo a partir do momento que o processo de reciclagem, as localizações geográficas, etc., isso pode estar causando muito mais impacto do que uma outra solução, como um coproduto. Isso é um caminho que a gente está trilhando juntos. Eu sempre consulto o Thiago sobre isso, né? E tenho esse sonho dele estar com a gente nos nossos projetos também, e ele fala na lata, não é assim, e eu falo, entendi, porque o importante mesmo é a gente realmente tentar e direcionar, né, se guiar pelo melhor caminho, né, pelo caminho que vai reduzir esses impactos mesmo, levar a gente para o equilíbrio. Né? Então, não é para ficar bonito na fita, não é para fazer sucesso, não é para ganhar uma estrelinha, não é para ter uma certificação B. Ela é para a gente realmente fazer um walk the talk. Exato. Né? E começar a abrir um caminho que não existe, porque assim, as pessoas desistem, né? Dá muito trabalho, né? Não, isso é difícil demais. Então, assim, como a gente não tem nada para fazer na vida, né, a gente se diverte buscando essas soluções, né? E se a gente conseguir uma, nossa, eu já morro feliz demais, né? Eu já mostro que é possível.
né? Então, eu acho que o ser humano, ele é muito São Tomé nesse lugar, né? De falar, não, isso dá muito trabalho, etc. Mas eu tenho visto que a CV, ela está ganhando um espaço e uma consistência tão grande no que ela está fazendo, que até esse movimento do protocolo GHG na verdade, um movimento global, os próprios critérios, os protocolos de emissões da UNFCCC não considera as metodologias da avaliação de ciclo de vida, e eu acho, sinceramente, que ela vai começar a repensar. Assim, a tendência tem sido incorporar isso, né? Então, eu acho que aí a gente vai ter uma mudança de paradigma muito grande aí nos próximos anos. Qual a sua visão? Pois é, assim, eu acho que de várias coisas que você falou, uma coisa importante é a perspectiva de melhoria contínua, né? Aquela espiralzinha que tem lá na 14.001. E a melhoria contínua, ela vem, às vezes, de você tomar uma decisão que você vai ser monotemático, né? Assim, não, temos uma ferramenta que ela vê todos os aspectos, né? A CV e tal. Mas você sabe da complexidade que é para levantar todos os dados. E levantar esses dados serem consistentes e trazer resposta fidedigna, né? Que representa de fato e te apoia na tomada de decisão, né? E uma coisa que aconteceu, né, com o carbono é que ele tem um processo aí de mastigação de algumas dezenas de anos já, né? Algumas décadas, né? E aí quando você vem com uma outra perspectiva e tal, às vezes isso causa até retrocesso. As pessoas param, falam, né? E começam os tais dos buzzwords e umas conversas malucas, né? Recentemente começou uma discussão sobre regeneração, né? E aí esse termo nas falas não adequadas começou a virar como se fosse uma competição com sustentabilidade. Não faz o menor sentido, né? Não. Assim, não, gente, a onda, esquece sustentabilidade, não temos que ser sustentáveis, nós temos que ser regenerativos. Não. Ué, mas você tem que ser regenerativo para ser sustentável. é um caminho. Mas, enfim, estava acontecendo isso porque começa muita gente se envolver, e aí vem o aspecto da novidade, aí você começa num trabalho de, calma, gente, olha, muita gente trabalhando nisso há muito tempo, né? Isso é um passo que tem que ser dado e tal. Então, nessa perspectiva do que está se trabalhando com o carbono, com mudança climática há tanto tempo, minimamente dá para você ter uma abordagem de ciclo de vida, uma abordagem mais sistêmica, mais orientada ao carbono, né? Uma coisa não impede a outra, né? Inclusive, se faz as ACVs carbônicas, para chamar assim, né, de maneira grosseira, né? Mas você faz um estudo de ACV no qual a categoria de impacto que você vai avaliar é exclusivamente carbono. Perfeito. Mas aí você deixa muito claro, assim, olha, foco é carbono, mas a gente sabe que tem uma série de outras categorias de impacto aqui que provavelmente são problemáticas, que mereceriam, né, um olhar, né, num estudo futuro e tal. Né? Porque, assim, só para trazer um pouquinho, eu vou começar e você ter completa, porque eu não sei tudo, lógico, né? Só a pontinha do iceberg. Então, na consideração da análise da avaliação do ciclo de vida, corrigindo. Pegou. A gente tem consumo de energia dentro do processo, desde a extração, transporte, parará, não é isso? Impacto ambiental de uma matéria-prima que foi retirada do sistema natural e não se renova, ou se renova em milênios, sei lá quanto tempo, dependendo, né? Você analisa contaminação? Sim, assim, O que mais? Vamos lá. Vamos quebrar a CV aqui. Né? Não é quebrar, mas sem perder os links. Você tem a CV ela tem 4 etapas, né? Aí você tem uma etapa chamada definição de objetivo e escopo, né? Que é, inclusive, até bastante comum a outros projetos, né, de avaliação ambiental. Aqui, nessa definição de objetivo e escopo, você vai delinear o seu problema, né? O que você vai analisar. A CV ela nasceu na perspectiva focada em produto, né? Hoje em dia ela está mais abrangente, a gente fala de processo e tal, né? Pensando no produto, então você quer fazer a avaliação de ciclo de vida de um produto, né? De um copinho plástico, né? Que é um tema que se discute bastante. Então,
você tem que, o seu produto é um copo plástico. Qual que é a função dele? Né? Então, é armazenar XML. Então, mas aí você tem que ir um pouco além, tá? Mas esse copo plástico ele vai ser de uso único, enfim, você delimita, né, a abrangência do seu estudo nesse sentido. Não, eu vou usar ele 3 vezes. Bom, e aí você estabelece uma unidade funcional, né, para a qual ela que determina tudo que você vai medir para trás. Perfeito. Né? Então, para atender aquela unidade funcional, um copo, ou aquele copo representa em gramas, sei lá, 5 gramas de plástico, o que você precisou? De energia, de petróleo, de diesel, de eletricidade, de água, né, de tinta, enfim. Isso é a fase seguinte. Né? Definido o sistema, as fronteiras, vou levantar dados de 2023, fronteira temporal. Tá? Definido isso tudo, aí você passa para a fase seguinte, que é inventário de ciclo de vida, que é inventário, né, levantar. Perfeito. Tudo que entra e tudo que sai, de massa e energia. Perfeito. Né? E tudo é bastante pretensioso, né? Mas tudo o que conseguimos. O que gostaríamos, né? E aí para isso que serve, aí é um outro ponto importante, para isso que servem as bases de dados. As bases de dados são essenciais para isso, porque você imagina eu ter que levantar o custo ambiental do plástico. Né? Eu estou focado ali no chão de fábrica, assim, não, os dados de primeiro plano que a gente chama, né? O dono da empresa me contratou para fazer a avaliação do copo, e lá dentro ele consegue falar, olha, essa máquina faz isso, consome tanto de energia, tanto de água, tanto de tinta, tanto de água. E o plástico que chega para você? Isso né? E aí, por isso você precisa de uma base de dados, né? Para energia. Normalmente esses processos a gente chama de transversais, né? Processos de base, né? Tipo eletricidade, plástico, metais, né? Que você vai encontrar em vários produtos. Aí você precisa de se amparar numa base de dados. Aí já aproveitando a ocasião para fazer o jabazinho, né, da nossa base de dados, então. O CICV Brasil, né, é uma base de dados brasileira, de produtos brasileiros, estamos com 218 inventários de ciclo de vida lá, disponíveis, gratuitos, né, para a comunidade, para a sociedade de maneira ampla. Depois que você levantou, né, para aquele copo de plástico, para o exercício da função dele, tudo que se consome de massa e energia e tudo que virou emissão, resíduo no processo, você vai traduzir esses números brutos, né, de diesel consumido, eletricidade, para impacto ambiental. Perfeito. E aí quando você está falando num recorte monotemático, não, eu quero saber mudança climática, então você vai fazer o potencial de aquecimento global. Aí você vai ter os fatores de caracterização, né? Tipo diesel. Diesel ele emite X quilos de CO2, X quilos de metano, e cada emissãozinha tem um fator de caracterização que você multiplica e ele gera o seu potencial de aquecimento global. Depois você soma, aí você vai ter no final, o potencial de crescimento global do copo é X quilos de CO2 equivalente. Né? E aí depois você consegue destrinchar. Isso é por conta do transporte, né, de matéria-prima até a fábrica. Isso aqui é por conta da matriz elétrica. Enfim, e aí você vai vendo quem são os culpados, né, os responsáveis. Perfeito. Né? E aí você chega na última fase do estudo, que é a tal da interpretação, que é uma interpretação tanto dos resultados, né, dessas questões significativas, né, quem que no ciclo de vida do copo tem mais responsabilidade para as categorias de impacto que a gente definiu. Perfeito. E também tem uma análise metodológica, né, de consistência, né, você faz análise de sensibilidade, porque um estudo desse imagina o tanto de incerteza que ele traz, porque você trabalha com uma quantidade de dados absurda, né? Nossa, isso é uma ferramenta riquíssima porque, por exemplo, dentro do setor industrial, né, para análise dos seus produtos, quando você tem essa ideia e consegue entender uma matriz de impacto, né, quem é que gera muito impacto, você sabe que é ali que você precisa mudar. Isso. Primeiro ponto onde precisa ser mexido, né? Então, você tem uma tomada de decisão muito assertiva em relação a dados. Exato. Né? E isso daí é a maior segurança que você tem que ter hoje, né, de tomada de decisão baseada em dados. E naquela pegada da melhoria contínua, porque, identifiquei que o ponto crítico é esse, aí eu vou lá e, a solução é essa. Tá, então avalia de novo, para ver se de fato melhorou o que você previa que ia melhorar, mudança climática, por exemplo, e potencialmente trouxe outro impacto ambiental. Né? E aí você vai... Perfeito. Ou seja, nunca para. Nunca para. É infinito, mas a vida é infinita, então esse é o processo. Essa é a parte divertida, né? Então,
E aí me veio duas coisas aqui. Primeiro, a oportunidade e assim, a necessidade, é imperativo que tecnologia esteja nesse universo, porque você não consegue puxar todos esses dados, não consegue né, acumular tudo isso e ter essa gama que você precisa se você não tiver tecnologia para fazer esse armazenamento, etc. Né? Então, é por isso que essas ferramentas de métrica, de registro, rastreabilidade, etc., como é da própria 4H, são tão importantes para que esses dados venham para a superfície e vocês possam realmente ter consistência sobre o que vocês estão avaliando. Mas a segunda coisa que me veio um insight enorme é o pepino do ESG, porque ESG não é só mais um recorte, não é assim, não digo nenhum recorte, assim, não é um pilar, são três, né? Uhum. E aí, talvez seja uma tomada de decisão assim, qual que nós vamos priorizar, o ambiental, o social, a governança, ela abraça, mas o ambiental, ele não é só sobre aquecimento global, ele é sobre danos ambientais também, né? Então, eu acho que tem esse ponto, e aí você começa a ter que analisar, ter uma visão pelo menos tridimensional do processo, né? O SG, ele ainda tem, né, não sei nem se vai mudar essa situação, mas ele tem uma orientação muito corporativa, né? Uhum. Então, é um ponto. É lógico que as corporações que geram os produtos. Então, aquele produto você tem condição de avaliar o desempenho ambiental, social e a governança seria, no caso, a própria Ter os companhia, dados. né? E ter os dados, exatamente. né? Mas, assim, do pouco que eu entendo de SG, ele tem um papel mais de checklist, né? Checagem. Você define os critérios, né, os requisitos, e você faz uma checagem em cima disso. É uma avaliação de risco. Oi? É uma avaliação de Sim. risco. Né? Onde é que você está com os riscos muito altos dentro dessas áreas? Né? Quais são os riscos que você está correndo? Pois é, aí para essa e qual o avaliação potencial dele? você precisa desses critérios e quem vai alimentar a informação do critério são várias ferramentas, né? Na parte ambiental, a CV tem total potencial de ser a ferramenta, né? Não precisa ser exclusivo, não precisa, né? Não. Mas ela com certeza pode ser bastante complementar. Nossa, né? muito. Porque, enfim, às vezes a gente levanta critério demais e traz respostas demais e a análise da resposta ela fica muito complicada. Né? Por exemplo, a CV a gente tem potencialmente aí umas boas 3 dezenas de categorias de impacto, talvez mais, talvez menos. Tem umas, por exemplo, você manda rodar lá no software, né? Esse é o papel do profissional. Você manda rodar no software, ele vai dar lá toxicidade de água marinha. E aí dá um número lá, 5,22 vezes 10 a menos 18. O que isso quer dizer? Depois você vai falar para o seu chefe, né, o tomador de decisão lá. Temos um problema de toxicidade marinha. O que é esse problema? Olha, apareceu aqui nos resultados 5,2 vezes 10 a menos 18. E aí? O que eu faço? Por onde que eu corro, né? Entendeu? E aí, às vezes, você tem um trabalho a mais para tentar, inclusive, saber se é o fato, se é se diz, a ocasião, a situação de eliminar uma categoria de impacto. Perfeito. Porque ela não te responde nada de maneira objetiva. Você não consegue traçar planos de ação em função daquilo. Sabe? Tem um livro muito interessante que chama Medindo o que Importa. Opa! A gente leu esse livro para a gente fazer as métricas da 4H, né? E é isso, não ficar medindo aquilo que é muito marginal ou que não é relevante realmente para o nosso core. Principalmente assim, focado muito qual é o objetivo, né? Entendi. Então, Mas ele também diz o que importa? Ele te ensina a avaliar o que importa. Que bom. Porque cada coisa é uma coisa, né? Exatamente. E aí o seu objetivo ou o seu valor pode ser diferente do meu. Se ele disser que o que importa é uma coisa só, pode funcionar para você e pode não funcionar para mim. Exato. Não adianta não, gente. A gente tem que estudar e a gente tem que aprender e a gente tem que pensar para fazer as coisas. Não para não. Não, o ser humano, quando ele não faz isso, faz copy-paste, a chance de dar errado é bem grande. Exato. Né?
Bom, gente, então vocês aprenderam aqui hoje essa importância da avaliação do ciclo de vida. E, nossa, eu queria te fazer uma pergunta tão polêmica. Ixi. Que aí a gente pode Qualquer ver. coisa a gente edita. Qualquer coisa a gente edita. Mas não só para as pessoas entenderem, porque o aquecimento global ele é uma realidade. A gente está num processo de aceleração do mundo como um todo, né? Tudo está mais rápido. é, e, e às vezes as pessoas, agora que elas estão começando a acordar, começando a entender que a gente está falando de um universo gigantesco, né? De muitos bilhões de pessoas. Então, o que eu queria que você só explicasse um pouquinho assim. Tá, eu fiz uma atividade aqui, fiz uma emissão X aqui. Quando é que isso realmente se vira impacto? Assim, quanto tempo leva para esse gás chegar na estratosfera e se acumular lá, etc, etc? A gente consegue saber uma noção sobre isso para a gente entender que o que a gente está passando hoje não foi o que a gente fez ontem. Sim. Então, e aí a gente tem que ter um senso de urgência maior para entender que realmente todo mundo precisa fazer alguma coisa. Não é tão polêmica, não. Tô mais tranquilo. Ai, que bom. Não vamos cortar, não vamos editar, gente. Não, mas sim, né? Isso é uma discussão bem interessante na perspectiva da CV, porque a gente trabalha com aquela fase final que eu falei, né? A terceira, na verdade, a avaliação de impacto do ciclo de vida. Que a gente faz essa tradução, né, dos números do inventário para impactos ambientais. Ali você tem condição de falar se você vai trabalhar na perspectiva que chama de midpoint, né, ou pontos intermediários, ou endpoint, né, os pontos finais. Por quê? Você consegue medir bem, com segurança, a quantidade de gases emitidos, né? Isso é fato. Agora, o quanto que aquele gás vai de fato interferir, né, em quanto tempo, em qual intensidade, isso você vai entrar numa seara muito mais complexa, né, do ponto de vista metodológico e científico, e dificilmente você tem condições de ter certezas, né? Um exemplo bom é o seguinte, onde você pode ter certeza? Tem uma das categorias que a gente trabalha muito quando você faz na CV, que a gente chama de depleção de recursos abióticos, né? Esgotamento de recursos fósseis, basicamente, né? Então, por exemplo, se o seu produto consome areia, consumiu 3 metros cúbicos de areia. Isso é uma categoria de ponto final. Essa areia foi retirada de uma fonte, enfim, o dano está feito, né? Uhum. Sumiu, enfim, virou outra coisa, né? E que não vai ser reposta, pelo menos para aquele sítio de onde foi retirado. E aí você tem segurança. Você pode trabalhar na perspectiva de dano final, né? E tem metodologias dedicadas a trabalhar com essas categorias endpoints, né? Mas elas são muito complexas por conta dessas condições, né? Um outro exemplo interessante hoje em dia não é tão problemático, mas emissão dos CFCs, né, que fazem um buraco na camada de ozônio. Você tem lá um produto que emite X gramas de CFC. Esse CFC vai subir para a atmosfera, vai reagir, vai deteriorar o ozônio e vai aumentar o buraco. E aí esse buraco vai deixar passar mais raio UV e aumentar a incidência de câncer. Você não consegue fazer essa relação direta. Esse ano emitiram 300 kg de CO2, abriu 30 centímetros de buraco e teve 5% mais de câncer. Essa relação não é direta, linear, né? Então, algumas categorias de impacto a gente é mais seguro, por isso que a gente chama elas de potencial, inclusive. Potencial de aquecimento global, potencial de eutrofização, né? Porque você consegue trabalhar com segurança até o ponto de emissão, e aí você consegue derivar, né, estimar o que aquilo ali de fato pode causar de problemas perceptíveis, por exemplo, aumento do nível do mar, né, aumento de incêndios, esse tipo de coisa, por conta de mudança climática e tal. Mas é isso, ainda temos essa limitação, né? Isso provavelmente vai se resolver. Mas o tempo
é médio a longo prazo, né? Sim, Assim, sim, sim. não... Para carbono, por exemplo, a gente trabalha com 20, 50, 100, né, 500 anos. Mas essa relação direta, assim, né? Emitir hoje, Amanhã, é, em 20 anos eu sei que isso vai interferir em X graus Celsius, é é. complexo. Mas a gente já estava tendo essas projeções de que a gente ia chegar em 1,5% a mais, 1,5 grau de aquecimento em 2030, né? Aham. Então, eu acho que a mensagem que eu queria trazer aqui é desse senso de urgência de que é isso, gente. O que a gente está passando hoje não foi de ontem, né? Não foi da semana passada. Então, isso tem um tempo já, e ou Sim. seja, o que a gente está emitindo hoje já está acumulando para o futuro. Então, a gente precisa mudar agora, né? É já, não é daqui a 6 meses, não é, né? A gente precisa realmente fazer isso. E, e aí, só para a gente fechar, né? Eu até hoje mesmo, eu vi uma solução super interessante na produção de cimento, que usa uma energia elétrica para fazer esse processo do cimento, tirando a térmica, né, substituindo a térmica. Lógico, tem que fazer toda essa avaliação para entender se isso daí está, da onde que vem essa energia, né? Aham. Né, se essa mudança ela é benéfica ou não, mas em relação a poluentes e emissões atmosféricas, ela tem esse papel. E me chocou que o cimento é o segundo material mais consumido no mundo depois da água. Uau. E aí, eu como arquiteta, né, e que também tenho essa expertise em construção de modulares a seco, que tem uma redução de resíduos, né, enorme e consumo de água dentro das construções, pergunta que não quer calar é, gente, como é que a gente constrói com menos cimento, né? Então, isso daí é para tudo, né? Como é que todos os materiais, as nossas atividades, etc., a gente consegue reduzir consumo, né? Assim, eficiências, não é só eficiência energética, mas é eficiência de material, Sim, né? sim, sim, sim. Usando isso de uma forma muito otimizada, inteligente e saudável, Uhum. né? Será que a gente precisa consumir isso tudo, né? Não é só sobre o consumo de roupa, é sobre o consumo de comida, né? Nós estamos falando de todas as outras coisas, né? Como é que a gente realmente pode... E aí eu acho que isso é uma virada disruptiva no mundo, porque é olhar de uma outra perspectiva e tem tudo que não existe ainda, né, e que pode ser criado. Tem materiais super interessantes, então assim, por exemplo, eu uso shampoo em barra, então que aí já não tenho mais consumo de água, porque é isso, gente, o shampoo que vem com você vem com água dentro, por isso que ele é líquido, né, porque tem água misturada. Quando ele é em barra, eu já começo a reduzir esse consumo da água. Então, assim, como é que a gente começa a otimizar tudo isso nesses dispositivos? E aí eu acho que a avaliação consegue ajudar muito nisso, né? Quando vier esses resultados, gente, porque vocês vão passar por isso na empresa de vocês, de vir resultados de avaliação de ciclo de vida, você fala, e agora o que eu faço? É isso, muda o ângulo que você está olhando, né, para essa perspectiva de colocar menos. Às vezes, e eu acho que combustíveis fósseis, por exemplo, primeiro energia, né? Que a gente tem uma perda energética no processo de transmissão, transformação e transmissão de 76%. Se a gente resolvesse nesse lugar, a gente não precisa nem trocar a matriz energética imediatamente. Aham. Só uma redução de 20% já é um impacto enorme. É lógico, a gente precisa evoluir, isso daí é ótimo, etc. Mas já. E aí é uma coisa que você faz amanhã, né? Então, é a mesma coisa que a gente faz com resíduos, né? Quando a gente muda também essa chave, esse olhar, no dia seguinte já não tem mais lixo. As pessoas falam, mas é assim? Então é assim mesmo. A gente normalmente tem um processo, a gente tem, assim, uns 15 dias tem uma redução bem grande pela forma com que as pessoas abraçam. Mas a gente, quando chega lá pelos 28 dias, a gente já está assim com
90% e mais de destinação correta, reaproveitamento dos resíduos, assim, desvio de aterro sanitário para um lugar com maior valor. Então, eu queria agora deixar a sua fala final. Eu vou fazer um parênteses que nós estamos recebendo aqui uma outra pessoa linda, que são super conectados vocês dois, né? Então, vocês vão assistir depois o podcast também da Bárbara Pacheco, que da Verde Novo Sementes faz um trabalho lindo de restauração do Cerrado. Então, mas, enfim, eu queria que você trouxesse aqui agora a sua visão sobre isso, né? Assim, a gente sempre fala assim, somos 4 hábitos para mudar o mundo. Quais seriam os 4 hábitos sob a sua ótica da ACV que já faria uma grande diferença em todo esse processo? Assim, muda para esse olhar que eu falei, né? Começa a mudar essa cabeça. O que você elencaria como esses 4 hábitos? Então, só resgatando o que você falou, que isso para mim, é o maior desafio de todos, que é a questão da comunicação. Né? Eu trabalho com ferramenta, ela traz resultados maravilhosos, eu mostro para as pessoas e tal. O quanto que aquilo muda o comportamento. Né? Se a gente for botar na balança, praticamente nada. Né? Infelizmente é assim. Então, 2 pontos importantes. De fato, o que a gente precisa mudar? Consumo e eficiência. A gente tem que ser mais eficiente no uso de consumos, né? Inclusive, isso é indicador, né? Em muitos índices de sustentabilidade, né? O IDH, até agora o IDHP, né, de pressões, ele juntou com o IDH, ele ainda não é um indicador oficial, um índice oficial, né? Mas já está trazendo enfim, está sendo discutido. Então. O P é justamente a questão ambiental. Esse P, ele é emissões de CO2 per capita e consumo de material per capita, né, em toneladas de materiais. E aí você vê a mudança da coisa, né? Tipo, países que têm ótimos IDHs, eles mudam quase que da água para o vinho alguns, porque tem uma taxa de emissão de CO2 muito grande e tem uma taxa de consumo de material muito alta. Perfeito. Né? Se você negligencia isso, você não pode falar em desenvolvimento humano. Né? Isso. Então é isso. Como é que você muda isso? As pessoas têm que consumir de maneira mais consciente, mais responsável, mais eficiente e menos. Né? A gente tem que consumir menos. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Exato. O problema é que as comunicações das empresas que precisam vender, elas são todas direcionadas para você consumir mais. Exato. Né? Então, entra num embate, né, muito grande e aí eu acho que tem que ter um processo de consciência estratégica de que como vamos fazer isso. Como é que nós vamos ou ganhar outros mercados ou entrar nessa jornada sem que a gente precise aumentar as nossas vendas per capita. Pois é, e aí, enfim, tem várias ferramentas possíveis, né? Você mudar a perspectiva de consumo de produto para serviço, né? Isso é uma coisa muito preconizada pelo pessoal da economia circular. Né? Mas essas mudanças de comportamento, a gente tem que se apoiar de outros tipos de profissionais, de outro tipo de abordagem, né? Porque você está trabalhando numa perspectiva do intangível, né? O CO2, por exemplo, você não vê, você não pega, né? Então, não me assusta, né? Ou seja, esse trabalho que foi feito com mudança climática de carbono, ele demorou seus 30, 40 anos, para hoje em dia ainda ter gente que questione. Mas, assim, de maneira geral, as pessoas já estão... Não estão tão negacionistas, já né? não, exatamente, estão absorvendo. E mudando um pouquinho de comportamento. Agora, isso tem que ser de maneira ampla, por exemplo, a biodiversidade também, né? Que está tendo nessa semana, né? A UNEA, né? A Assembleia da ONU Meio Ambiente. E o foco dessa UNEA é mudança climática, perda de biodiversidade e poluição. Reduzir poluição, reduzir a perda de biodiversidade e reduzir mudança climática. E poluição, acho que poluição é evidente, né? A gente vê, né? Agora, a biodiversidade também, você tem um trabalho de comunicação para as pessoas entenderem que se você perde uma espécie de abelha, de morcego, você vai ter problema de polinização e com isso o produto que você compra lá na gôndola do mercado vai ficar mais caro e tal.
Aí eu acho que o desafio maior de todos. A gente tem que mudar a chavinha do que incomoda não ser o que dói no bolso, não é o que dói no coração. Isso, E o que perfeito. só vai doer no coração se você se sensibilizar, né? O conscientizar está posto. Você vai na internet, você vai no chat GPT, você põe lá o que você quiser, ele vai te dar milhões de informações. Agora, aquela informação, como ela vai mudar o seu comportamento? Falar assim, putz, eu tenho que fazer parte disso, eu não posso ficar aqui observando. Perfeito. Né? Eu acho que aí vem aquele lugar de o que eu estou fazendo sobre isso, né? Porque tem muito também, é muito comum ver os outros apontando o dedo para os outros. Sim. Né? Mas eu gosto muito da frase que assim, que todo julgamento é uma autoconfissão. Sim. Né? E quando a gente aponta um dedo, tem 3 apontando para a gente. Então, para entender que a única coisa que a gente pode fazer, a primeira de todas, é a gente. É tal da revolução íntima. A primeira revolução que você tem que fazer. É isso aí. Né? E aí, a partir disso, você se torna inspiração para os outros. Né? Então, eu acho que é olhar para dentro mesmo, sabe? E falar, preciso fazer a minha parte. Pois é, e dentro do recorte do que a 4H trabalha, do que a gente falou bastante, tem uma coisa que eu também gosto bastante, que veio na política nacional, que é a tal da responsabilidade compartilhada. Isso. Todo mundo tem parte. Isso. Saiba qual que é a sua parte e saiba qual que é dos outros, inclusive para provocar que a engrenagem ande, né, nos conforme, porque você sabe o que é responsabilidade sua, você sabe que é responsabilidade do fornecedor, o que é do governo, né? Isso. E aí a coisa anda, né? Isso para mim é chave, assim, a gente tem que ter essa. E tem uma pesquisa do Instituto Acatu com a Global Scan que mostra que 63% dos consumidores têm consciência dessa responsabilidade compartilhada. Né? Eles têm consciência. E, na verdade, no fundo, o mercado, assim, as empresas do setor produtivo, etc., que te entregam um produto ou um serviço, ele, na verdade, está satisfazendo uma demanda sua. Uhum. Porque se você não tivesse essa demanda, aquilo lá não existiria. Né? Então, tem que entender que tem um custo por trás, que não é só um custo financeiro, é um custo de você descartar o seu resíduo da forma correta. Né? Então, assim, é um custo de você não contaminar, não fazer contaminação cruzada. Assim, então, são esses custos que as pessoas precisam entender que fazem parte da existência dela. Se ela quiser longevidade, continuar existindo, quiser qualidade de vida, quiser ir para uma praia, não ver um monte de plástico no oceano, né, não ter ninguém da sua família ou próximo, ou até um ser humano como você, um semelhante, alagado numa cidade, uma cidade totalmente perdida, assim, desapareceu por incêndio, desapareceu por alagamento, ou seja, por todas essas extremidades climáticas que estão acontecendo. Então, é isso, assim, se cada um fizer a sua parte, nossa, nós somos muitos, tem gente demais no planeta. Uhum. Isso daí faz uma revolução. E o fazer sua parte é isso. Comunicar, sensibilizar. Inspirar, essa é a luta, exatamente. Inspirar, e aí desmistificar a ACV, avaliação de ciclo de vida, né? E inspirar vocês a seguirem essa jornada e realmente fazer o dever de casa como tem que ser. Isso. É isso. E se tiver na dúvida o que fazer, planta uma árvore. Pronto. Tiro certo. No mínimo que vai acontecer... Nunca é trabalho perdido plantar uma árvore. O mínimo que vai acontecer é trazer bichinho, é ter raiz no solo, exatamente. Colocar carbono no processo, enfim, colocar CO2 na atmosfera e ter uma paisagem bonita. Exato. Que é por isso que a gente escolheu esse cantinho aqui na UNB. Titi, obrigada demais. Obrigado você. Nossa, é sempre Delícia. Inspirador. Graças a Deus a gente não tem sempre essa oportunidade de bater esse papo todo, mas foi incrível. Gratidão pelo seu servir aqui e trazer conhecimento aqui pro pessoal. Maravilha, foi um prazerzão. Vamos juntos. Vamos, sempre. 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 Vamos mudar o mundo. Vamos. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau.